Olá, pessoal! Nós daremos continuidade agora aos estudos da Lógica de Programação 2. Nesta videoaula, nós trabalharemos os conteúdos referentes à manipulação de cadeias de caracteres, registros, a definição, como é que é a lógica de utilização dessas estruturas. Bom, então inicialmente nós vamos falar a respeito das cadeias de caracteres e aí especificadamente utilizando a linguagem Java, né? Porque o que a gente vai trabalhar aqui está bastante relacionado ao que nós fizemos na atividade online 02, que foi o estudo dos procedimentos e funções. A manipulação de caracteres na linguagem Java é realizada por meio do uso de funções, que já foram pensadas, né? Já foram definidas pelos idealizadores da linguagem Java. Então, nós vamos explorar essas funções. E elas são específicas para cada linguagem de programação. Nós vamos trabalhar com as funções para manipulação de cadeias de caracteres da linguagem Java. Bom, então na programação de computadores é bastante comum a necessidade de manipulação de cadeias de caracteres, né? Ou seja, da manipulação de caracteres e de palavras, assim como textos. A maioria das linguagens de programação possuem bibliotecas, né? Como eu falei. Então, a maioria das linguagens de programação, elas possuem bibliotecas ou classes com funções específicas para manipulação de caracteres. Esse assunto, né, a manipulação de caracteres, geralmente traz uma série de detalhes, e aí cada linguagem de programação manipula esses detalhes com funções que já foram definidas, né, dentro de bibliotecas, como é o caso da linguagem C, C++, e das classes, no caso do Java. Então, a linguagem Java manipula a cadeia de caracteres como strings. Então, no decorrer dessa videoaula, nós vamos falar sempre de cadeias de caracteres e strings, que na verdade, né, se referem à mesma coisa. Quando a gente trabalha um conjunto de caracteres, nós podemos chamar de cadeias de caracteres ou simplesmente de strings, né, que representam para a gente palavras. Então percebam aqui que nós temos os exemplos do que seriam constantes, né, ou seja, valores fixos para caracteres e para strings. Então, quando a gente tem uma constante caractere, nós vamos lembrar sempre que nós temos a manipulação de um único caractere, que é quando em Java nós utilizamos variáveis do tipo char, né? As strings, os caracteres constantes, nós vamos manipular sempre entre aspas simples. Isso não acontece para caracteres variáveis, né? Quando a gente, por exemplo, vai desenvolver um programa em que eu preciso realizar a leitura de um sexo. E aí eu vou solicitar ao usuário que digite M para masculino e F para feminino. Então eu posso ter uma variável sexo como sendo do tipo char. Na hora de comparar, né, o conteúdo da variável com um caractere constante, nós utilizamos aspas simples para usar um caractere constante dentro do nosso texto. Já uma string constante, nós utilizamos as aspas. Então, tá vendo que aqui eu tenho a palavra programação é uma string constante. Ela está implementada aqui nesse exemplo entre aspas. No Java, existe o pacote java.lang que possui as funcionalidades básicas, né, para manipulação de strings. Não é necessário fazer o uso do import desse pacote. Nós vamos utilizar ele por padrão. Então, existem variáveis que manipulam cadeias de caracteres. Como é que nós vamos manipular essas variáveis? Então, quando a gente faz a declaração de uma variável e utiliza o tipo string, na verdade, essa variável é uma variável que manipula a cadeia de caracteres. Então, nesse caso, a variável nome poderá armazenar cadeia de caracteres, ou seja, um conjunto de caracteres. Variáveis do tipo char, né, nós estamos indicando que essa variável poderá armazenar um único caractere. Então, a variável letra, nesse caso aqui, vai armazenar um único char. Percebam a diferença. Então, quando eu preciso armazenar mais do que um caractere, nós vamos trabalhar com o tipo string.
Quando nós precisarmos de um único caractere para a variável, nós utilizamos o tipo char. Existe também um tipo que a gente não vai explorar na disciplina de Lógica de Programação 2, que é o string buffer, que quando utilizado, a variável pode armazenar uma cadeia de caracteres, que inicialmente tem tamanho 16, expansível de acordo com a necessidade. Então, existem programas em que seria necessário manipular uma quantidade maior de caracteres, né, que a gente poderia tratar isso como um texto. Então, existe aqui no Java esse tipo também, string buffer. Bom, é importante ressaltar que quando a gente declara uma variável como sendo do tipo string, o nome da variável, nesse exemplo aqui eu tenho a variável nome, que é do tipo string. Então, nome é uma variável que será armazenada na memória do computador como um vetor de caractere. Nós vamos ver que as funções para manipulação das variáveis do tipo string, elas levam em consideração que nós estamos trabalhando uma string. Mas existem algumas operações que a gente realiza com string que é necessário esse entendimento de que quando eu declaro uma variável string, internamente, né, na memória RAM do computador, como é que é reservado o espaço para guardar essa string? Então, na verdade, o computador aloca um espaço referente a um vetor de string. Então, quando a gente declara uma string e faz a inicialização da string, nesse caso aqui, nome recebe new string, abre e fecha parênteses, um espaço é reservado na memória do computador e esse espaço é reservado como sendo um vetor. Então, internamente, o Java reserva um espaço para uma posição para cada caractere. Porém, essa variável, a gente pode fazer uso dessas posições, nós vamos ver que existem funções específicas para isso, mas na maioria dos casos a gente trabalha ela como sendo a palavra inteira e não manipulando essa palavra caractere a caractere. Por que é importante ressaltar essa questão? Porque em algumas situações a gente precisa acessar o primeiro caractere da string, por exemplo, e eu preciso recordar, como nós vimos lá na atividade online 01, que a posição inicial de vetores em Java é sempre a posição 0. Então, se eu precisar fazer acesso aos caracteres que compõem a string, eu vou iniciar sempre pela posição 0. E aí depende do problema para a gente identificar essa necessidade. Então, o que nós vamos fazer agora? Estudar, então, as operações, né, funções para realizar ações que envolvem a manipulação de cadeia de caracteres. Então, a gente vai trabalhar algumas funções para inicializar cadeia de caracteres, descobrir a quantidade de caracteres de uma string, converter caractere. Essa é uma ação que a gente realiza muito, né? Eu tenho uma string e eu preciso garantir que todos os caracteres estão ou em caixa alta ou em caixa baixa. Então, eu posso fazer uma conversão de todos os caracteres para maiúsculo, para minúsculo, copiar, fazer cópia de cadeia de caracteres, concatenar cadeia de caracteres, comparar cadeia de caracteres. Essa comparação aqui, vocês já utilizaram métodos para isso. Na disciplina de Lógica de Programação 1, alguns problemas, né, vocês usavam variáveis do tipo string e era necessário realizar a comparação. Então, vocês já trabalharam com esses métodos, nós vamos relembrar eles e verificar mais variações desse método, alterar caracteres de uma cadeia. Então, nós vamos investigar funções que realizam essas ações e depois desenvolver alguns exemplos contextualizados, né, que utilizam essas situações. Bom, então nós vamos desenvolver alguns exemplos de cadeia de caracteres utilizando a linguagem Java. Vamos lá? Bom, então nós vamos implementar agora os exemplos de cadeia de caracteres em Java. Vamos criar na pasta LP2 a pasta exemplos cadeias de caracteres. No nosso primeiro exemplo, nós vamos fazer um programa que declara duas strings e para essas strings nós vamos realizar operações de inicialização, de verificação de quantidade de caracteres dessas strings e conversão de caracteres de maiúsculo para minúsculo dentro das strings, ok? Bom, então lá no JGRASP vamos selecionar a pasta criada, exemplos cadeia de caracteres, vamos adicionar um arquivo Java nesta pasta. Importar aqui
java.util. Criar a nossa classe. Public class, vou chamar de exemplo 1. E adicionar a ela o método main. Ok. Como nós já falamos, nós utilizaremos o tipo string. Vou declarar aqui uma variável chamada texto1. Nós podemos fazer a inicialização da variável no momento da declaração, assim como nós já fazemos com o vetor. Então, new string, lembrando que para string a gente não precisa definir o tamanho. Dessa maneira eu consigo fazer a inicialização da variável, assim como eu posso, posteriormente à leitura, indicar que a variável recebe uma string constante. Então, por exemplo, eu vou atribuir a variável programa, o nome programa, a variável texto1. Eu posso declarar aqui uma segunda string, eu vou chamar de texto2 e atribuir a ela agora uma string constante que vai ser inicializada. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui de computador. Então, a string 1 foi inicializada posteriormente à sua declaração, com a string programa, e a string 2 foi inicializada no momento da declaração. Se nós mandarmos imprimir essas duas strings, eu vou colocar só a string texto1 mais texto2. Vamos salvar esse código, exemplo1.java, dentro da pasta exemplo cadeia de caracteres. Vamos verificar se está tudo ok. Percebam que na hora da execução ele fez a impressão programa de computador. Bom, além da declaração, nós podemos também, da inicialização na hora da declaração, nós podemos fazer uma atribuição. Por exemplo, eu posso falar que texto 2 recebe texto 1. Então, eu posso fazer uma atribuição também em uma variável que é uma string, né, para inicializar, armazenar um valor. Então, desta forma, texto 1 foi atribuído a texto 2. Então, com texto 1 a gente tem aqui programa, nós imprimimos aqui programa texto 2, ok? Além da inicialização no momento assim da declaração, nós podemos inicializar essas variáveis, fazer a leitura de valores nessas variáveis, né? Que seria a inicialização por meio do teclado. Então, para isso, a gente precisa aqui, acho que não de entrar, vou chamar só de uma variável da classe scanner. Então, vamos visualizar o comando para aproveitar esse system pause aqui. Digite uma palavra. Nós vamos atribuir aqui a texto 1. Então, e.next. Existe o método next, que vai realizar a leitura de uma palavra. Palavra digitada, só para nós visualizarmos. Texto 1. Nós vamos compilar e executar. Programação. Ok. Vamos fazer um segundo teste. Vou digitar aula de programação.
Percebam que o que é que foi impresso aqui no prompt de execução? Somente nós digitamos como entrada para texto 1, aula de programação, e foi impresso somente aula. Por quê? Porque a função next, ela entende que o espaço indica o término da string. Então, nós vamos utilizar para leitura de strings next line, ok? Sempre a variável da classe scanner next line. Então, vamos tentar de novo aula de programação. Agora sim, quando nós fizemos a impressão de texto 1, ele trouxe a string completa, ok? Para essa string, nós podemos aqui, vamos declarar aqui uma variável inteira chamada tamanho. Nós podemos atribuir a essa variável inteira o nome da string, ponto, a função length, que devolve quantos caracteres existem na cadeia lida, ok? Então, olha, percebam que tamanho recebe texto 1.length, abre e fecha parênteses, né? Então, essa função vai devolver a quantidade de caracteres da cadeia. Então, vamos. Println. Vou colocar a mensagem aqui, quantidade de caracteres de texto 1 é tamanho, né? Vamos compilar. Eu vou chamar de novo aula de... Então, em aula nós temos 4, 5, 6, 7. Então, ele considera 7 caracteres, né? Então, ele considera o espaço também como um caractere. Em algumas operações, isso vai ser um problema e a gente vai ter que encontrar soluções para contornar esse problema, ok? Mas a função length vai sempre devolver o tamanho da string para a gente. Ok. Além disso, nós temos também funções para converter caracteres de maiúsculo para minúsculo. Então, por exemplo, eu fiz aqui a leitura dos caracteres, vou retirar essas duas linhas. Então, nós fizemos aqui a leitura em texto 1. Eu quero converter esses caracteres para maiúsculo para maiúsculo. Então, o que é necessário a gente fazer? Nós podemos atribuir na própria variável ou em uma variável auxiliar a string modificada. Então, aqui eu vou atribuir a texto 2, texto 1, ponto, usando a função toUpperCase, que é a função que vai realizar a conversão. Vai transformar todos os caracteres da string texto 1 para maiúsculo, né? Então, vamos modificar aqui para texto 2, palavra digitada, convertida para maiúsculo. Vamos compilar este código. Vou digitar com todos os caracteres minúsculos, programação. Percebam que todos os caracteres, com exceção do caractere aqui com C cedilha, né, o símbolo especial foi convertido para maiúsculo, ok? O mesmo nós podemos fazer para minúsculo. Então, eu posso, da forma que nós estamos fazendo aqui, usando a variável auxiliar texto 2, texto 1 não está sofrendo modificação. Então, de novo, nós podemos atribuir a texto 2, texto 1, com os caracteres agora em minúsculos. Então, nós vamos utilizar a função lowercase. Eu vou dar um Ctrl C aqui nesta linha e modificar, né? Palavra convertida para minúscula. E aí, vamos mostrar texto 2 novamente. Então, a mesma palavra, nós vamos modificar
né, a string. Então, aqui agora eu vou colocar vídeo aula. Então, com todos os caracteres convertidos para maiúsculo e todos convertidos para minúsculo. Observe que aqui eu estou utilizando a variável texto2 como auxiliar. Se eu fizer a impressão da variável texto1, nós vamos observar que texto1 não foi modificada. Então, olha só. Aqui eu coloquei um mais a mais aqui. Vamos compilar. Ok. Vou digitar de novo vídeo aula. Vou colocar um caractere aqui maiúsculo. Então, percebam que vídeo aula convertida para minúscula, essa vídeo aula, a primeira, é exatamente aqui, foi lida, né? Que está em texto 1. Caso eu queira modificar a variável texto 1, então eu faço a atribuição à própria variável, né? Então, a gente pode compilar aqui de novo para visualizar isso. Vou ler com tudo maiúsculo. Vídeo maiúsculo e aula minúsculo. Percebam que agora, ó, texto 1, vídeo aula convertida para minúsculo, tudo minúsculo. Por quê? Porque a modificação já foi atribuída à própria variável. Na prática, é isso que a gente faz, geralmente, ok? Bom, além dessas operações, nós podemos também fazer outras verificações com as cadeias de caracteres. Então, vamos avaliar o segundo exemplo. No segundo exemplo, a gente vai fazer um programa que declara strings e realiza operações para copiar a cadeia de caracteres, concatenar a cadeia de caracteres, fazer comparação das cadeias, que é uma ação muito importante na programação, e alterar uma cadeia de caracteres, né? Existem situações em que a gente precisa acessar os caracteres que compõem a string, né? E fazer alguma modificação, alguma validação com esses caracteres. Os nossos exercícios contemplam situações parecidas. Então, vamos implementar aqui esses exemplos adicionando um novo arquivo Java. Vamos criar a classe, chamar de exemplo 2. Ops, apaguei aqui um fecha-chave. Bom, ok, então, conforme os exemplos apresentados no material didático, nós podemos utilizar o método para cópia, né, de conteúdo de uma string, copiar caracteres de uma string, fazer a concatenação. Para fazer a cópia de caracteres de uma string, a gente pode atribuir uma string a outra ou utilizar a função substring, né? E aí nós indicamos a partir de qual posição até o final da cadeia a variável vai ser copiada. No nosso exemplo, nesse exemplo, nós vamos criar aqui uma string, vou chamar ela agora de string 1, essa variável. Nós vamos inicializar ela no string e indicar que ela será inicializada com a palavra lógica. E depois disso, nós vamos criar uma string 2 e também atribuir um valor para esta variável no momento da inicialização. Então, eu vou... Lógica de programação 2. Depois disso, nós vamos criar aqui uma string 3 e deixar esta terceira string vazia. Então, string 3 recebe new string. A inicialização aconteceu, porém ela está vazia. Então, para a gente realizar a concatenação desses caracteres, das duas primeiras cadeias na terceira,
nós vamos fazer uma atribuição simples e realizar uma soma nessa atribuição. Então, string 1 mais string 2. E depois nós vamos imprimir a string 3 e visualizar como é que esta concatenação se deu. Vamos salvar nossa classe exemplo 2, compilar esse código. E aí, como não tem entrada, ele vai fazer a impressão lógica de programação 2. Percebam, então, que a concatenação é muito simples de strings, porque ela pode ser feita através da atribuição e da soma das variáveis que possuem as strings que eu desejo concatenar, ok? Bom, para realizar a comparação de strings, nós podemos utilizar algumas funções. A primeira delas é o método equals, que faz a verificação de duas strings. Então, por exemplo, eu quero verificar se a string 1 é igual a string 2. Então, nós vamos indicar aqui, dentro de uma estrutura de seleção, né, uma estrutura condicional, eu vou incluir a primeira string, ponto, utilizar o método equals e, entre parênteses, incluir a segunda string. Então, string 2. Se isso aqui for verdade, significa, se for verdadeiro, se elas forem iguais, nós podemos imprimir aqui uma mensagem fazendo esta indicação. E as palavras são iguais. Caso contrário, vamos fazer o contrário. Nós podemos imprimir palavras diferentes. Nesse caso, nós vamos ter palavras diferentes, né? Porque nós temos na string 1 lógica e na string 2 programação. Então, percebam que a saída está correta, né? As palavras são diferentes. Ao passo que, se nós modificarmos, eu vou adicionar aqui na string 2 também a palavra lógica. Nós vamos compilar este código. Quando nós realizamos a execução, nós visualizamos que as palavras são iguais. Então, quando a gente recebe informações de entrada, né, strings como entrada, a comparação delas pode ser realizada por meio do método equals. O método equals só tem o problema de identificar diferença, né, dos caracteres. Então, por exemplo, se eu tenho aqui lógica com a letra maiúscula e lógica com a letra minúscula, a saída é que as palavras são diferentes. Então, a gente pode utilizar para isso o método equals ignore case, porque neste caso ele vai ignorar se existem caracteres diferentes, né? Então, se a gente executar aqui agora, o resultado foi palavras iguais, ok? Porque as duas palavras são iguais. Além do método equals e o método equals ignore case, nós podemos utilizar o compare to para realizar a comparação de duas strings. No caso, o método compare to, ele vai devolver um valor inteiro. E aí, lá no material didático, né, mais especificadamente na página 6, nós temos uma tabela que mostra isso, que o método compare to devolve 0 se as duas strings são iguais, devolve um valor menor que 0 se a string 1 é alfabeticamente menor do que a string 2, e um valor maior que 0 se a string 1 é alfabeticamente maior que a string 2. Então, por exemplo, se nós temos duas palavras, eu vou iniciar um novo exemplo para a gente receber uma entrada aqui em um arquivo limpinho, ok?
Vamos criar aqui uma classe, vamos chamar de exemplo 3. Então, nós vamos declarar aqui uma string, que eu vou chamar de string 1. Nós vamos inicializar essa string. E a string 2. Também vai ser inicializada vazia. Vou criar aqui uma variável e da classe scanner. E também uma variável int, que nós vamos armazenar o resultado que vai ser devolvido pela função compareTo, ok? Vamos solicitar aqui para que o usuário digite 2 palavras. E nós vamos fazer a leitura da primeira palavra dentro de string 1 e.next line e a segunda palavra dentro da string 2. Depois disso, nós vamos atribuir o resultado da comparação à variável resultado. Então, nós vamos comparar da seguinte forma, incluindo a primeira string, ponto, compareTo, a segunda string. Então, string 2, string 1, ponto, compareTo, string 2. E aí, nós podemos fazer um teste. Então, if resultado igual a 0, significa que essas strings são iguais. Ali. Então, nós vamos escrever, se o resultado for 0, palavras iguais. Se o resultado não for 0, nós vamos verificar se o resultado foi menor que 0, significa que a string 1 é alfabeticamente menor que a string 2. Então, nós vamos mostrar elas em ordem alfabética, né? Ordem alfabética. Então, vai ficar string 1. Vamos colocar um traço aqui. E a string 2. Copiar essa daqui, porque se o resultado não for menor que 0, ele é maior que 0. Só sobrou essa alternativa. E aí, nós vamos imprimir a ordem alfabética, que será a string 2, depois da string 1. Vamos dar o nosso exemplo 3. Então, vamos compilar e executar este código. Então, digite 2 palavras. Vou digitar Ana, Maria. Então, ordem alfabética, Ana Maria, as palavras. Se eu digitar Ana e Ana, palavras iguais. E para testar a última opção, Maria e Ana. Ordem alfabética, Ana e Maria, ok? Então, essa função compareTo vai realizar sempre a comparação de 2 strings, ok? Bom, nós faremos agora mais um exemplo para identificar, conseguir acessar de uma string os caracteres específicos
de uma string. No nosso material didático, nós temos exemplos que contemplam essas situações, onde nós podemos utilizar o método char_array para pegar uma string e adicionar em um vetor de caracteres, e o método char_at, que vai devolver para a gente quando é necessário a gente acessar uma string, né? Caractere por caractere. Eu vou adicionar aqui ao final desta verificação esta possibilidade. Então, nós podemos, para uma string, acessar caractere por caractere desta string. Vou declarar aqui uma variável int i para a gente fazer aqui um laço for e imprimir caractere por caractere de uma string utilizando o método char_at. Então, eu vou utilizar o i, conforme eu falei anteriormente, uma string, né, em Java é um vetor de caractere. Então, a gente consegue fazer acesso a cada caractere que compõe essa string. Eu vou utilizar aqui a variável string1, nós vamos fazer com que a repetição aconteça enquanto eu não alcançar o final da string. Então, i mais. Dentro desse for, vocês vão ver que eu vou fazer a impressão da string caractere por caractere. Então, print. Então, nós vamos colocar aqui entre as aspas caractere, a posição desse caractere. Então, vamos imprimir aqui o conteúdo da variável i e mostrar qual é o caractere que está na posição. Como é que nós vamos utilizar a função char_at? O nome da string e char_at maiúsculo, e aí a gente vai incluir entre parênteses a posição. No caso, a variável i, porque a variável i é a variável que nós estamos utilizando para controlar o nosso laço for, ok? Então, nesse exemplo, depois da verificação das palavras, vou colocar a string programação e uma segunda string. Então, percebam que, olha como é que foi impresso a string 1. Ela foi impressa caractere por caractere. Então, caractere 0, P, caractere 1, R, e assim sucessivamente. Então, o uso da função char_at é útil quando nós precisarmos acessar cada letra que compõe a string, ok? Então, retornando, né, aos estudos dos conteúdos da atividade online 03, nós vamos trabalhar também registros, né? O que são registros? Registros são estruturas de dados capazes de agregar várias informações de diferentes tipos de dados em uma única variável. Então, até o momento, nós trabalhamos com variáveis comuns, variáveis inteiras, do tipo float, int, double. Nós trabalhamos também com os vetores e matrizes, que são variáveis compostas. Então, dentro de um vetor, nós vimos que é possível armazenar vários valores. Mas até agora, o que nós trabalhávamos eram vetores com valores homogêneos, ou seja, um vetor de inteiros, um vetor de float. Em todas as posições do vetor, era possível armazenar um valor de um mesmo tipo de dado, né? O que os registros trazem para a gente de novidade? É que agora nós vamos poder manipular variáveis que armazenam, que possuem campos para diversos tipos de dados. Então, isso faz com que a gente tenha a possibilidade de gerar novos tipos de dados, né, por meio do uso de registros. Então, de acordo com a necessidade do problema que a gente vai resolver, é possível criar um registro com os campos necessários para a resolução daquele problema. Então, aqui eu tenho um exemplo de um registro que eu chamei de produto, e aí produto é a estrutura de um registro que possui 3 campos. O campo código, o campo nome e o campo valor.
Então, quando nós realizamos a definição de um registro e a gente faz declaração de variáveis de acordo com o registro definido, nós estamos criando variáveis que possuem esses campos. Então, nós temos um exemplo aqui disso. O que eu acabei de falar. Cada informação contida em um registro, nós vamos chamar de campos, né? Então, o registro produto, ele possui 3 campos. Um campo código, um campo nome e um campo valor. Os campos, eles podem ser de diferentes tipos de dados. Por isso, registro é uma variável composta heterogênea, né? Porque eu posso agregar vários tipos de dados a essa mesma variável, foi o que eu indiquei aqui. E aí, quais tipos de dados? Os tipos de dados primitivos, né? Então, a gente utiliza os tipos de dados primitivos e, a partir deles, realiza a construção de novos tipos. Então, aqui, esse exemplo que nós estamos trabalhando com ele, do registro produto, que possui 3 campos, quando a gente declarar uma variável desse tipo, como é que vai ser essa variável? Então, em uma variável do tipo produto, é possível inserir um valor em cada campo. Então, perceba que quando a gente declarar uma variável como sendo o tipo produto, aqui eu chamei de variável produto, nós vamos ter um campo para armazenar um código, um campo para guardar um nome e um campo para guardar um valor. Então, nós vamos encarar esta variável e poder armazenar a esta variável 3 informações nesse caso. E aí, os campos do registro serão variáveis de acordo, nós vamos construir de acordo com o problema que nós vamos resolver utilizando os registros. Isso vai facilitar muito a manipulação e diminuir consideravelmente a quantidade de variáveis que a gente vai precisar manipular. Então, por exemplo, nós podemos também ter um vetor de registros, né? Nossos vetores até agora eram variáveis homogêneas. A partir de agora, nós poderemos utilizar os registros e criar uma estrutura como, por exemplo, essa. Eu posso definir um vetor de produtos. Em cada posição do vetor, olha, aqui a gente tem a posição 0, aqui a posição 1. Percebam que em cada posição eu tenho 3 campos. Um campo código, um campo nome e um campo valor. Isso na posição 0. Na posição 1 a mesma coisa. Na posição 3, desculpem, aqui é a posição 2. A mesma coisa. Então, o que nós podemos fazer? Criar um vetor e indicar que o tipo desse vetor não vai ser um tipo primitivo, ele vai ser um tipo construído, né? E a gente pode definir esse tipo para realizar a declaração desse vetor. E aí, assim, da mesma forma, a gente pode manipular também matrizes, né, de registros. Então, a título de exemplificação, depois nós vamos implementar um exemplo desse caso. Como é que a gente constrói, então, esse registro utilizando a linguagem Java, né? No Java, a criação de registro é representada pela criação de uma classe, né, definida pelo programador. Como a gente não vai explorar aqui o conceito aprofundado de classe, o nosso foco será analisar somente a estrutura necessária para criar o registro. Então, nós vamos eliminar alguns conceitos que vocês podem identificar em outros materiais, e vocês vão estudar isso em disciplinas futuras, que essa manipulação da classe ela pode trazer uma série de outras necessidades. Nós não vamos focar nisso agora. Então, para construir um registro, nós vamos utilizar alguns modificadores, o private static, e não precisa duplicar esse static aqui. Então, private static class produto. Então, eu defini aqui o nome do meu registro. Abrir chaves, entre as chaves nós vamos declarar variáveis e essas variáveis serão campos deste registro. Então, aqui eu tenho o campo código, o campo nome e o campo valor. Percebam que código é do tipo int, nome é do tipo string e valor é do tipo float. Eu posso trabalhar com campos que possuem valores de tipos de dados diferentes, ok? A partir da criação desta classe, nós poderemos dentro do programa declarar variáveis como sendo do tipo produto, ok? Esta classe nós vamos construir dentro dos nossos programas. Nós até agora criávamos uma classe, né? Que é a classe com o nome do nosso código-fonte. Nós vamos adicionar, abaixo do método main,
a criação de mais uma classe que vai definir para a gente o nosso registro. E aí depois poder manipular esse registro dentro do programa. Então, por exemplo, aqui novamente, um probleminha da duplicação ali do modificador estético. Então, quando eu defino a classe produto, e aí eu construí aqui os campos, né, que vão compor essa classe, nós podemos declarar e inicializar uma variável do tipo produto. Então, percebam que aqui eu utilizei o nome do meu registro, que é produto, prod é o nome da minha variável, que é do tipo produto. Depois de criada a variável, eu preciso fazer a inicialização dessa variável. Então, prod recebe new produto, abre e fecha parênteses. Então, nós estamos inicializando a variável prod. O que será prod? Prod, então, na memória do computador, vai ser um registro, né, agrupado com os 3 campos. Um campo para código, um campo para nome e um campo para valor. Para fazer acesso a esses campos, nós vamos utilizar o nome do registro, ponto, o nome do campo. Então, prod.código, prod.nome, prod.valor, para realizar as entradas e saídas dessa variável que vai ser um registro. Bom, nós vamos, no enunciado dos exemplos, eu vou mostrar então como é que a gente vai fazer a manipulação de um registro simples, utilizando a linguagem Java, e também a manipulação de um vetor de registros, né? Para a gente visualizar um exemplo de como é que se dá a manipulação de um vetor de registros, ok? Então, vamos lá? Bom, então vamos implementar os exemplos de registros em Java. Vamos criar a pasta exemplos registros dentro da nossa pasta LP2. No nosso primeiro exemplo, nós vamos criar um registro produto, que foi já abordado nos slides anteriores, declarar uma variável do tipo produto, ler e mostrar seus valores, ok? Então, nós vamos construir aí este registro, né? Que é o registro produto, que possui os campos código, nome e valor. Então, vamos adicionar aqui um arquivo Java. Como nós vamos trabalhar com dados fixos para entrada, constantes, nós não vamos precisar de importar nenhuma classe. Vou chamar ele de exemplo 1. Vamos salvar esse arquivo dentro de exemplos e registros. Antes de criar o nosso main, aqui nós vamos primeiro construir o nosso registro. Então, private static. Dessa forma, nós indicamos que essa classe vai possuir uma nova classe e que somente os programas que conseguirem visualizar essa classe poderão fazer acesso a esse registro que nós estamos definindo, que é o registro produto. Aqui dentro do registro produto, nós vamos declarar 3 campos: um campo código, um campo nome e um campo valor. Ok, então nós fizemos a criação do registro, definido em Java como criando uma classe. Então, nós vamos incluir aqui o nosso método principal. E aí, aqui dentro, nós vamos primeiro declarar uma variável do tipo produto. Eu vou chamar essa variável de prod. E essa variável precisa ser inicializada. Então, dessa forma, nós fazemos a inicialização da variável. Depois da inicialização, nós vamos fazer um acesso aqui a todos os campos desse registro, inserindo valores constantes. Então, prod.código recebe 5, prod.nome recebe... Eu vou dar o nome de um produto aqui, notebook. E prod.valor. Vou adicionar 1.500 aqui. Posteriormente, nós vamos imprimir esses dados. Então, o código. Onde é que ele foi armazenado? No registro prod.código.
E nós vamos fazer o mesmo para os outros campos, né? Campo nome, prod.nome. E por último, nós vamos imprimir o valor armazenado nesse registro, né? Então, prod.valor. Ok? Vamos salvar o arquivo, compilar. Então, nesse exemplo, nós fazemos a manipulação de um registro simples. Percebam que quando nós salvamos, além da classe exemplo 1, ele criou a classe produto, né? Produto.class, porque em Java, para construir um registro, nós fazemos a partir da definição de uma classe. Por isso, nós usamos aqui a palavra reservada class. Então, quando nós executamos aqui, nós vamos visualizar que já mostra, executa esse system pause, né? Mostrando os valores que nós atribuímos ao registro prod, ok? Então, quando houver necessidade de manipular um registro somente, nós faremos desta forma. No segundo exemplo, nós vamos desenvolver um programa que cria um vetor de registros para armazenar os dados de uma pesquisa. O vetor possui tamanho 5 e em cada posição irá armazenar os seguintes campos: nome, salário e idade. Após a entrada de dados, o programa deve mostrar como saída a média de salário dos pesquisados, a menor idade e o nome de quem possui maior idade. Então, nós vamos alimentar um vetor de registros e depois extrair dele, gerar algumas informações que seriam os relatórios. Então, vamos lá, adicionar aqui no arquivo Java. Neste caso, nós vamos importar aqui a scanner, vamos criar a classe, exemplo 2, salvar este arquivo. Bom, então, primeiramente, nós vamos construir a nossa classe, private static class. Nós vamos chamar essa classe de ficha. E dentro de ficha, nós vamos definir os campos. Então, nós teremos um campo nome, que vai ser do tipo string, um campo salário, que vai ser do tipo float, e um campo idade, que será um inteiro, ok? Bom, então, construído o registro, nós vamos incluir aqui o nosso método main. Então, static void main, os parâmetros aqui, string args. Bom, primeiro nós vamos definir aqui a nossa constante. Então, vou chamar essa constante de tamanho e atribuir a ela o tamanho 5. Ok. Depois disso, nós vamos declarar. Nesse caso, nós temos um vetor. Então, nós vamos incluir à frente do nome da variável os colchetes, né? Para indicar que é uma variável composta e o tipo dessa variável vai ser do nosso registro. Então, aqui nós vamos inicializar e indicar o tamanho do nosso vetor. Aqui entre colchetes e não parênteses, ok? Vamos criar aí uma variável para nós realizar a entrada de dados. E as nossas variáveis auxiliares. Então, um i para controlar o for, uma variável soma para realizar a soma e a média de salário, né? Então, para calcular a média, primeiro nós precisamos somar todos os salários. Uma variável aqui para pegar a menor idade, maior idade. Nós precisaremos de uma string auxiliar para guardar o nome da maior idade.
Sempre que nós manipularmos um vetor de registros, nós precisamos realizar uma operação como essa aqui, que é fazer a inicialização de cada posição desse vetor. Então, o VET de índice I, em cada posição do vetor, nós vamos inicializar um registro do tipo ficha. Porque na posição 0 nós teremos uma ficha, na posição 1 nós teremos uma ficha e assim sucessivamente. Então, o VET de índice I, ponto, o nome do campo, que é nome, vai receber aqui uma string vazia. VET de I, ponto, salário, vai receber 0. E VET de índice I, ponto, idade, também vai ser inicializada com 0. Ok. Feito isso, nós podemos agora realizar a entrada de dados. Eu vou copiar esse laço for porque o nosso vetor tem o mesmo tamanho, né? O tamanho do vetor é o mesmo. Então, aqui nós vamos incluir as mensagens. Então, system.out.print ln dados da pessoa. Aqui é para aparecer pessoa 0, pessoa 1, pessoa 2 e assim por diante. Então, system.out.println. Primeiro, nós vamos solicitar que seja digitado o nome. Então, digite o nome. E nós vamos fazer a leitura desse nome e guardar no vetor no campo nome, né? Então, next line, que nós vamos ler aqui uma string. Antes disso, como nós vamos fazer a leitura de uma string, e essa leitura está dentro da repetição, nós vamos aqui fazer a inicialização dessa variável sempre antes da leitura, para não acontecer problemas durante esse processo, ok? Sempre que a gente for fazer a leitura dentro de strings dentro de laço, o ideal é fazer a inicialização dentro do laço, para cada nova entrada limpar a variável responsável pela entrada da string, nesse caso aí que é I. Ok, depois disso vou copiar isso aqui, solicitar para que o salário seja informado. E aí nós vamos fazer a leitura do salário, guardar no vetor VET, na posição do índice I, na posição do campo salário. E aqui nós vamos receber um float. Depois nós vamos solicitar a idade. Mesma coisa, nós vamos guardar no vetor VET, na posição I, no campo idade. E agora nós vamos receber um valor inteiro. Ok, aqui a gente pode imprimir uma mensagem só para indicar aqui dados cadastrados com sucesso. E aí essa repetição vai acontecer 5 vezes, né, que é o conteúdo da variável tamanho. Depois disso, nós vamos então manipular esse vetor considerando que ele armazena os valores. Então, nós vamos, para encontrar a menor idade, nós precisamos inicializar a variável idade, a variável menor. Nós vamos inicializar ela com a primeira idade do vetor. O mesmo nós vamos fazer para maior, inicializar com a primeira idade, ou seja, nós estamos pegando a idade do registro que está armazenado na posição 0. E por enquanto, então, o nome do maior também vai ser o nome que está armazenado na posição 0 do vetor. Ok? Aqui nós vamos ter o mesmo laço for, porque nós precisamos
passar por todas as posições desse vetor agora para fazer todas as verificações necessárias. Então, nós vamos fazer a soma dos salários. Por quê? Porque nós precisamos calcular a média de salários da população. Então, para isso, a variável soma já foi inicializada com 0. Aqui nós vamos verificar se o valor que nós atribuímos aqui à menoridade é realmente o menor em relação aos outros. Então, VET de índice I, ponto, idade é menor do que o conteúdo da variável menor. Se isso for verdade, nós vamos trocar, né? Menor vai passar a ser VET de índice I, ponto, idade. A mesma verificação nós vamos fazer para o maior, né? Se VET de índice I, ponto, idade, armazenar um valor maior do que o valor inicial da variável maior vai receber VET de índice I, ponto, idade. E o nome do maior também vai precisar ser atualizado, né? Então, o nome maior vai receber VET de I, ponto, nome. Ok. Fora do for, nós podemos, então, fazer o cálculo da média. A média vai ser a soma dividido pelo tamanho, que é a quantidade de elementos desse vetor. E aí, nós podemos imprimir os resultados. Então, nós vamos fazer muitas operações utilizando o vetor de registros. E aí, a grande questão é sempre acessar o campo correto, né, onde nós precisamos ou armazenar ou recuperar a informação. Então, aqui nós vamos imprimir a média de salário. Nós temos a variável média. Além disso, nós vamos imprimir a menoridade. Para isso, nós temos a variável menor. E também nós vamos imprimir o nome da pessoa com maior idade. Então, isso nós armazenamos na variável nome, underline maior, ok? Então, vamos compilar este código. Nós temos aqui alguns erros, nome maior, vamos ver como é que nós declaramos esta variável. Assim, nós declaramos tudo junto, né? Vamos lá. Não é nome underline maior, é nome maior. Novamente aqui, poderia ter substituído, né? Mas agora eu já finalizei. Compilar novamente. Ok, operação completa. Agora nós vamos fazer a entrada de dados. Então, o nome da pessoa 1, José, salário 500 e a idade 35. Aí o nome da pessoa 1, Ana, salário 954, idade 25. Pessoa 2, João, salário 2.500, a idade 19. A pessoa 3, nome José, salário 5.000, idade 57 anos. E, finalmente, dado da pessoa 4, Tiago, salário 3.000 e a idade 42. Então, o resultado mostrado para a gente é que a média de salário é 2.390,
A menor idade foi 19 e a pessoa com maior idade é José. Então, vamos verificar. José tem 57 anos. Foi realmente a maior idade. E a menor idade foi 19. Então, nosso relatório aqui produziu saídas corretas, ok? Então, atenção, na hora da resolução dos exercícios, é que sempre que vocês forem manipular um vetor de registros, é necessário fazer um laço for, inicializando todas as posições desse vetor, para posteriormente fazer a leitura dos dados e depois os cálculos. Ok, pessoal? Então, é isso.